Bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Nosso convidado de hoje é o Wilson Lentini. O Wilson é executivo sênior do setor automotivo. Prazer, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter aceito o convite. Uma alegria poder estar comigo para poder compartilhar a tua trajetória, falar um pouquinho sobre a construção da sua carreira profissional, as suas realizações e falar um pouquinho do futuro. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. Para o nosso telespectador já de cara conhecer um pouco em detalhe a construção da tua trajetória, você que chegou a ser presidente de grandes empresas, como é que essa carreira está sendo construída, o que você pode compartilhar conosco, Wilson? Vamos lá. Eu comecei muito jovem, minha formação é engenharia industrial, né? Eu fiz também uma pós-graduação em administração, depois recentemente agora também fiz um concurso no IBGC para conselho, né, administrativo, mas eu comecei minha carreira como engenheiro, como todo mundo, analista, aliás, antes de me formar, trabalhando na Pirelli, né? E dentro da Pirelli eu fui crescendo, fui de analista para engenheiro de qualidade, campo de provas, teste e tudo mais. Passei também para a parte de liaison engineer, fiquei quase 4 anos lá. Depois veio a Bosch, me contratou para trabalhar como supervisor de qualidade de toda uma linha de produtos, né? Desde a área de desenvolvimento de fornecedores até a parte de processos, atendimento ao cliente. Deu para desenvolver muitas competências relacionadas principalmente à fábrica e à questão de desenvolvimento de fornecedores, né? Como me relacionar com os clientes também foi uma outra vertente bastante importante nesse momento. Passei uma parte no sistema de qualidade, nessa época a qualidade era ISO 9001 ainda, que se falava muito, né? E depois eu fui para ser gerente de qualidade. Dentro da própria Bosch, depois que eu passei um tempo na gerência de qualidade, me solicitaram a ida para vendas, uma mudança que eu abracei de forma muito espontânea, porque eu queria fazer um movimento, desde já eu enxergava que eu queria passar por várias áreas, era a minha visão, abrir meu leque de conhecimento para chegar aonde eu cheguei, né? E eu fui para vendas trabalhando aí para fazer uns ajustes aí dentro dos modelos de cotações, porque eu conhecia da fábrica e a qualidade das cotações não estavam boas. Depois fui para projetos, gerenciar projetos e criar cultura de projetos dentro da própria Bosch, né? Saí da Bosch, acabei indo para a Valeo, dentro da área de projetos, porque eu já era um conhecedor da área de projetos, né? Fiquei um bom tempo na Valeo, 2 anos praticamente. E aí vem parte dessa coragem aí de fazer as mudanças, né? A Eaton veio, uma grande empresa também, que eu me orgulho de ter trabalhado, todas elas, aliás, me pediu para ir para gerenciar a área de materiais num site de Mojimirim. Eu não entendia nada da área de materiais, mas eles gostaram do meu perfil, eu assumi o desafio, né? E fui para lá. Dentro da Eaton, aí eu passei por mais 3 operações dentro da área de operação, né? E trabalhando aí vários desafios dentro de uma área de tratamento térmico, dentro de uma área de usinagem intensa, dentro de uma área outra com um foco mais em aftermarketing. E depois tive a minha primeira oportunidade quando a BorgWarner me convidou a ser General Manager de uma startup que estava sendo montada aqui no Brasil. Essa startup era uma startup com bastante dificuldade, é um produto bastante tecnológico. Tinha que fazer desenvolvimento de mercado, tinha que fazer estruturação do time, colocação do parque industrial, então montar o time todo. Então foi assim um desafio significativo. Já assumi aí, depois eu fui assumindo posições crescentes dentro da empresa, assumi uma unidade em paralelo, veio um convite para morar no México, né, numa unidade muito maior, né? Fiquei 2 anos morando no México e gerenciando toda uma business unit no México, e depois de 2 anos eu voltei aqui para o Brasil para gerenciar um campus todo da BorgWarner no Brasil, que foi assim bastante desafiador também, mas foi um prazer também para mim fazer essa gestão. E se olhar para a tua trajetória, as passagens que você teve nas diversas empresas, bem consistente, né? Você ficou vários anos consolidando a tua presença em cada empresa, o que demonstra efetivamente a competência que você teve nas oportunidades que surgiram, né, Wilson? Foram ciclos longos, né? A empresa que eu menos tempo fiquei foi a Valeo, né? A Pirelli foram 5 anos, a Bosch foram 9 anos, eu tive 2 anos de Valeo.
e depois 8 anos de Eton e mais 8 anos de Borg Warner. Então, realmente, assim, eu acho que esse é um tema interessante, porque quando a gente consegue fazer alguma coisa e conviver com o resultado daquilo que você faz, você consegue consolidar e aprender com o processo, né? Ou seja, eu tomo ações, eu vivo com as minhas consequências, né? Sendo elas positivas ou negativas, né? Então, deu para complementar esse ciclo várias vezes nas várias áreas onde eu passei, né? E quando a gente olha para o teu perfil, como é que você se define, né? Um cara de processo, é um cara que entrega resultado, um cara de equipe, como é que você se define como perfil executivo, Wilson? Eu me considero muito mais uma pessoa, um líder, né, do que propriamente dito um técnico. Obviamente a minha base é técnica, o que me leva a tomar decisões embasadas sempre, né, mas eu procuro capitalizar o conhecimento, eu procuro utilizar o capital humano a favor das decisões que eu tomo, ou seja, eu quero aglutinar sempre os vários conhecimentos para tomar a melhor decisão possível. Então eu me considero um líder e um gestor de pessoas, principalmente nos últimos anos da minha carreira, onde isso foi nos últimos, sei lá, 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, onde isso foi uma pauta. Ou seja, ninguém faz nada sozinho, Luciano. O mais importante é você conseguir pegar as diversas competências e fazer com que essas competências aglutinadas levem ao resultado, né? Ouvir as pessoas é muito importante. Então, eu me considero uma pessoa que trabalha o elemento humano muito bem. E como é que foi a experiência no México? Como é que você recebeu o convite e com a família a decisão de ter que mudar de país? E quando você chegou lá, o que você encontrou? Quais foram os desafios? Essa não foi uma mudança tão simples, né? Essa foi uma mudança significativa, um dos pontos mais significativos que eu vejo aí na minha trajetória, né? Eu mudei para o México numa planta que tinha sido adquirida, não tinha uma cultura de performance ainda totalmente estável, ela estava bem instável em todos os aspectos, né? Tanto no aspecto comercial, quanto no aspecto operacional, na parte logística. E um aspecto totalmente relevante desse processo é a mudança cultural, né? E aí não estou comparando com o brasileiro nem nada, não é uma comparação, mas quando você muda de país, você muda completamente o seu modelo mental, porque você começa a enxergar, você tem que enxergar pelos olhos de quem você está gerenciando, ou seja, existe toda uma questão cultural que muda muito a forma de você trabalhar, e essa adaptabilidade, ela é muito importante para que você obtenha o sucesso. Se você quiser colocar o seu formato somente dentro para você obter o mesmo resultado, você não vai conseguir. Você tem que fazer uma adaptação cultural sua ao modelo de pensar do povo que você está trabalhando naquele momento. Então isso foi fator-chave para mim, para eu conseguir estabilizar essa operação, que era uma operação bastante complexa, muito verticalizada, e que tinha clientes muito complexos também, e fornecedores muito complexos também, né? Para a família é sempre um desafio, né? Mas eu posso dizer que, lógico que houve ganhos, eu acho que assim, para minha esposa, ela teve que fazer uma escolha, né? Ela também trabalhava, mas para ela foi bom porque ela teve um tempo para ficar com os filhos, e os filhos acabaram saindo do México. E eu vejo que hoje, olhando para trás, eles falam assim, eles olham e falam, olha, eu tenho saudade às vezes de certas coisas no México, e voltaram falando espanhol, né? Ou seja, então acho que teve esse trabalho, vamos falar, esse ganho para a família. Eu acho que sempre existe um ganho quando você faz essa mudança. É lógico que você sai da zona de conforto totalmente, né? Mas eu diria assim, que sair da zona de conforto é um elemento fundamental para quem quer crescer, então não tem como. Agora, quando a gente olha pelas suas passagens das empresas que você trabalhou, o que você pode citar como o teu maior desafio que você conseguiu superar entregar o resultado que a companhia tinha como expectativa, Wilson? Eu acho que teve vários momentos aí, né? Porque como a carreira ela já é extensa, eu falo assim, teve vários momentos que, obviamente, eu fui desafiado a entregar coisas que eu realmente não sabia, né? Um exemplo é o projeto da F-150 que eu peguei bem mais jovem lá atrás para gerenciar. Eu tinha um time no México, nos Estados Unidos, não existia cultura de projeto onde eu trabalhava. Eu tive, antes de mais nada, formatar a cultura de projeto. Isso não foi fácil. Formatar uma cultura onde existe gestão funcional, gestão hierárquica, e um projeto totalmente complexo. Era o maior carro, era o carro que mais vendia
no mundo, na época, né, 750 mil veículos por ano. Imagino que isso é quase metade do mercado nacional hoje, né? Se a gente considerar que o Brasil tem 2 milhões e pouco de mercado, né? Fazer um freio da 150 ia ser 1,5 milhão de freios por ano. Esse foi um desafio, mas lá atrás. O outro desafio foi montar a área de materiais em Mogi. Eu não conhecia nada da área de materiais, me pediram para ir montar. Eu simplesmente fiz uma imersão de 15 dias nos Estados Unidos, me deram um pouco de conhecimento da área de materiais, voltei, coloquei lá. E eu acho que eu posso citar também que a minha ida para o México também foi um grande desafio. Isso eu não posso dizer que não, porque foi um desafio que movimentou família, que movimentou idioma, cultura. Era uma planta desafiadora, era um negócio desafiador, clientes desafiadores. Então esses foram, acho que, os pontos mais relevantes. É lógico que se puxar de lá de trás, vem sempre tendo mudanças, né? Mas essas foram as mudanças que eu acho mais impactantes aí para mim. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Wilson Lentini. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Wilson Lentini. O Wilson é executivo sênior do setor automotivo. Wilson, para o nosso telespectador conhecer como é que se desenvolveu, está se desenvolvendo essa tua trajetória. Você começou como analista e chegou como presidente de grande empresa, não só no Brasil, como também fora do Brasil. Tem uma receita para isso? Quando você olha para trás, você vê essa tua jornada, o que você pode compartilhar para o nosso telespectador que talvez hoje sonha em chegar na presidente de uma grande empresa e está tentando descobrir qual é o caminho? Essa é uma pergunta bastante relevante, Luciano. Eu diria assim, eu acho que receita completa não tem, mas tem algumas coisas que eu acho que eu fiz na minha carreira e que eu posso compartilhar. Eu acho assim, eu tinha uma visão quando eu era jovem de querer crescer dentro da empresa, eu sempre tive essa visão, né? Então as oportunidades que me foram aparecendo eu fui abraçando, né? Isso foi um fator determinante para mim. Se apareceu uma oportunidade, quando eu fui passando pelas áreas, foram aparecendo várias oportunidades e todas elas eu fui abraçando. Então ficar na zona de conforto eu não fiquei. Eu fui passando por aquilo que me davam e eu pegava e ia fazendo. Então é necessário aí a competência da coragem, né? É necessário você ter coragem para fazer essas mudanças. Se você ficar na zona de conforto, vai ser difícil você fazer uma ascensão ou crescer dentro de alguma área, né? Eu acho que um outro ponto que é importante é o autoconhecimento. Se você não se autoconhece, se você não gerencia o seu ego, se você não sabe exatamente quais são suas crenças limitantes, né, você também não consegue progredir. Outro aspecto importante é conhecer bem as pessoas e tratar bem as pessoas, né? Se você não trata bem as pessoas, se você não tem um bom relacionamento com as pessoas, você não faz nada sozinho, né? Então, as pessoas são elementos vitais do seu crescimento. E aí vem outras competências que eu acho que são importantes e que não só são importantes para o trabalho, mas são importantes para a vida, né? Adaptabilidade, coragem, né, que eu já falei, vem a questão de resiliência, frustração, ou seja, nem sempre você vai acertar, você vai errar, né? Disciplina, são pontos que para mim eles vão complementando essa sua trajetória, essa sua vontade de crescer. Se você não as tiver, provavelmente você vai acertar muitas coisas e vai errar muitas coisas também, né? Se você não as tiver, você acaba se frustrando e parando no meio do caminho. Mas eu acho que havendo esse desejo de crescer, estabelecendo uma visão, tomando ação, mudando, criando coragem. E, por último, eu diria o seguinte, a postura de eterno aprendiz. O que eu digo que é a postura de eterno aprendiz, né? Eu sempre tive para comigo, independente do momento que eu estive na minha vida, que eu iria conseguir aprender com quem está ao meu lado, com quem está abaixo de mim, na condição hierárquica, e com quem está acima de mim. E a gente aprende muito, 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 às vezes a gente aprende mais com quem está abaixo da gente do que com quem está acima. Acima é um espelho, né? É uma visão que você olha e fala, é um modelo. Mas abaixo você troca ideia, você conversa muito mais, às vezes porque, como você mencionou o isolamento, às vezes você não tem... Eu, nos últimos momentos da minha vida, me relacionava com o meu chefe uma vez por mês. Então, assim, você tem realmente como aprender, manter essa postura de aprendiz te ajuda muito no seu crescimento profissional. E quando a gente fala de relacionamento, a gente falamos inicialmente do relacionamento do portão para dentro da empresa, né?
E como é que você investiu a tua energia nos relacionamentos fora do portão? Porque eu tenho compartilhado, aliás, é a missão que hoje a Prime tem como negócio de disseminar o network profissional e desafiar os executivos a sair dentro da caverna. Não se esquecer que atrás do CNPJ que eles representam existe um CPF que precisa de atenção, de cuidado e basicamente isso é suportado através de um network de qualidade. Como é que você trabalhou isso na sua carreira, os desafios que você enfrentou para poder entregar resultado para o CNPJ, mas não esquecer do CPF? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto, Luciano, que assim, é uma oportunidade de melhoria. Acho que para todo executivo, e isso eu posso dizer, que primeiro, né, ninguém constrói uma carreira sozinho. Você tem que montar relações dentro da empresa e fora da empresa. Né? As oportunidades, elas aparecem dentro e fora das empresas também. Né? Eu, apesar de ser uma pessoa de ciclos longos, acabei fazendo algumas mudanças também. Né? Eu acho que construir esse relacionamento dentro da empresa e fora da empresa é mais desafiador, que a partir do momento que você é um executivo, ou mesmo que não seja um executivo, você fica imerso no seu trabalho. E muitas vezes a gente troca momentos onde a gente poderia estar montando um relacionamento, né, por ficar dentro do trabalho. E eu acho que isso é um erro que muitos cometem, e eu acho que parte desse erro também cometi, mas eu incentivo hoje todo mundo a montar esse relacionamento. E eu acho que a gente tem que ser proativo e legítimo nas nossas relações. Então, a partir do momento que a gente começa a realmente se importar com os outros de forma legítima, e eu incentivo sempre a gente ser proativo no seguinte sentido: eu ajo primeiro, eu entrego primeiro, para depois receber de forma legítima, mas não esperando receber, sabendo que a gente está montando um capital social junto com aquelas pessoas, montando um capital humano ali junto com aquelas pessoas, e que é uma coisa para a vida, que você vai, no momento que você necessitar, isso vai vir de forma automática para você, nem é uma questão de você pedir, porque as pessoas vão estar ali do seu lado, sabendo quem você é, que verdade você tem, como é a sua personalidade, como é o seu caráter. Então isso é muito importante ao longo da carreira exercitar. E eu acho que assim, principalmente para o ramo executivo, né, eu acho que isso é fundamental. Dentro da empresa e fora da empresa, as pessoas precisam saber quem você é. Agora, além dessa tua brilhante trajetória profissional, você também é um conselheiro formado pelo IBGC, né? Como é que foi essa experiência em se desenvolver também como conselheiro? Porque eu imagino o valor que o teu trabalho vai ter para as empresas que precisam de ter um executivo com a tua história, com a tua experiência, com a tua trajetória, né? Como é que você vê isso nesse momento profissional? Eu não tive a felicidade de estar atuando ainda como conselho, mas eu vejo da seguinte forma: eu gosto muito da área de governança corporativa, né? É uma das coisas que me encanta fazer é realmente poder ajudar as empresas a se desenvolverem. Então eu vejo que fazer o curso para mim foi de muito valor agregado, né? Principalmente porque eu pude ver quantas coisas eu já conseguia ou já consigo ver de uma forma mais abrangente. Então eu vim pegar meu conhecimento prático e associar meu conhecimento teórico que veio em conjunto com o IBGC. Então eu acho que isso está trazendo para mim, né, um pouco mais de robustez na hora que aparecer uma oportunidade, eu vou conseguir aplicar a minha prática e a minha teoria de forma conjunta, né? Então dessa forma eu entendo que vai ter valor agregado, sim. Agora, para o nosso telespectador conhecer o Wilson, CPF, família, lazer, o que você gosta de fazer, deixar um pouquinho a carreira profissional e falar um pouquinho do ser humano. Família, eu sou casado, 22 anos, tenho 2 filhos de 13 anos, né? O que eu gosto de fazer fora do meu trabalho é música, esportes, né? E eu incentivo todo mundo. E agora é um conselho profissional que eu dou, né? A não se limitar somente no trabalho. Parece fácil, tem gente que fala assim, mas eu não consigo, eu não tenho tempo para isso, né? Eu vou utilizar uma máxima, que tempo é uma questão de administração, é uma questão de prioridades, né? E é uma questão de hábito também. Ou seja, a partir do momento que você tem o hábito de praticar esporte, você vai encontrar um tempo para fazer aquele esporte. Se você não tiver este hábito, você não vai encontrar um tempo e você vai arrumar uma desculpa, que é o seu trabalho. Então eu digo assim, é lógico que existem pessoas que estão mais sobrecarregadas ou menos sobrecarregadas, mas precisa saber fazer esse balanço, porque num determinado momento isso vai ter peso na sua vida.
né? A gente tem um tempinho falado sobre network, tenho compartilhado com você tudo aquilo que a Prime desenvolveu, vem desenvolvendo, né? Como é que está sendo essa experiência para você, Wilson, nesse universo novo? E não é para o Wilson, né? A gente percebe que o brasileiro, por si só, não tem a cultura de fazer um network profissional, tem a cultura sim de fazer um network convencional, que é conhecer pessoas, se conectar com pessoas, mas de longe não ter nada organizado, nada estruturado. Como é que está sendo essa experiência nessas nossas conversas que a gente está tendo sobre network profissional? Eu acho que está sendo de muito valor agregado para mim. Acho que a gente acaba descobrindo, nesse processo a gente acaba descobrindo pessoas que realmente a gente já é um influencer nosso, né? Entender o que é a postura do influencer para a gente é uma coisa interessante, né? Aquela pessoa que está do seu lado que você nem sabe, mas que de repente agora você começa, em alguns momentos, quando a gente começa a entender um pouquinho mais tecnicamente como fazer esse network profissional, você começa a saber quem são essas pessoas, você começa a entender como realmente trazer essas pessoas para junto de você. Já existe um relacionamento montado, né, e você já começa a falar assim, puxa, essa pessoa é uma pessoa, eu sou um influencer dela, ela é um influencer para mim, né? Então isso tem me ajudado a estruturar um pouco esse caminho de network profissional. Obviamente que tem outras pessoas que até você se distanciou ao longo da vida e que você passou e que aí você pega e fala assim, puxa vida, essa pessoa eu nunca mais vi, né? E hoje eu tenho feito até uma busca dessas pessoas do passado, para olhar para essas pessoas e falar assim, olha, por que a gente não volta a conversar, não volta a tomar um café? Faz tanto tempo que a gente não conversa, e tenho tido gratas surpresas nesse processo, sabe? As pessoas têm se aproximado, reaproximado, e tenho tido grandes encontros assim com amigos do passado, e que estão aí felizes até por a gente estar se reunindo novamente. O network ele é tão efetivo, haja visto que nós fomos apresentados por um amigo comum, né? Que Exatamente. é o Rogério Osório, que foi vice-presidente da Schneider, hoje está lá na SEB, um rapaz também extraordinário. Extraordinário. O que mostra a efetividade dos bons relacionamentos, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, falando de futuro, tem um minuto para encerrar a nossa conversa, o que a gente pode conhecer sobre os planos, expectativas do Wilson com o futuro? Eu quero continuar minha carreira na área executiva, eu acho que eu tenho muito para entregar ainda, muito para aprender também, né? Como eu disse, eu acho que assim, a postura de aprendiz é uma coisa importante ao longo da vida, né? Eu acho que eu pretendo continuar aprendendo sempre, né? Eu acho que a gente o ser humano começa a perder vontade de viver, vou falar assim, vou usar um jargão muito ruim aqui, quando ele começa a não ter mais objetivos e perder a vontade de aprender. Então isso para mim é fundamental, né? Continuar aprendendo, continuar entregando, continuar trabalhando, engajado, tendo objetivos, né? Não só na área executiva, mas como também na área de conselho, que eu mencionei para você, Luciano. Provavelmente tem um telespectador olhando para você, admirando a tua trajetória, a nossa conversa aqui. 15 segundos, o que você poderia falar para esse jovem que talvez sonhe em chegar onde você chegou, para que ele possa acreditar no seu potencial e correr atrás dos seus sonhos, Wilson? Tenha uma visão, trabalhe para a sua visão acontecer, se coloque em movimento a favor dessa sua visão, se coloque em movimento, comece a fazer, saia só do planejamento e parta para a ação. Tenha uma postura humilde, seja sempre um aprendiz e se importe com o ser humano. Isso vai te levar, com certeza, essas poucas coisas vão te levar ao lugar que você quer. Não faça nada sozinho. Saiba que você tem uma rede de apoio que você pode utilizar e monte a sua rede de apoio. Isso vai ser muito importante. E mantenha-se atualizado, é parte do processo. Prazerzaço. Obrigado, meu. Viu? Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Thank you.